galera, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Então, espero que sim, todo mundo se cuidando, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Da aula passada, quando nós falávamos sobre a Revolução Industrial, certo? Então, segue a mesma dica, caderninho do lado, fazendo as anotações, resumo da aula, o que vocês veem de importante, que isso facilita aí na resolução dos exercícios, certo? Não deixem também de ler o capítulo, certo? A leitura é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está distante, tudo bem? Então, na aula passada, nós vimos aí sobre o início da Revolução Industrial, os fatores que levaram, né, ao pioneirismo da Inglaterra, certo? Nós vimos a transformação no processo de produção, né, do artesanato, a manufatura e a maquinofatura, certo? Nós vimos sobre as novas tecnologias que surgiram, tá? Como as máquinas a vapor, né? A locomotiva a vapor, o navio a vapor, e como essas máquinas, esse novo acontecimento, essa revolução que acontecia na Europa, principalmente, ela ocasionou uma transformação no meio ambiente, tá? E agora nós vamos ver como essa revolução ela também ocasionou uma transformação na vida das pessoas, tá? Na sociedade. Então, pessoal, a Revolução Industrial ela provocou principalmente, tá? Nós vamos focar a aula de hoje falando um pouco sobre a questão dos operários, dos trabalhadores, certo? Então, a Revolução Industrial ela provocou principalmente uma mudança na visão de tempo, na forma como as pessoas viam o tempo, como as pessoas percebiam o tempo. Professor, não entendi. Como assim? É o seguinte, pessoal. Antes da Revolução Industrial, antes das pessoas trabalharem na fábrica, a forma de trabalho se dava no campo. E no campo não há tanto a necessidade de você estar focado, de você estar preocupado com o tempo. Com o tempo que eu falo aqui, pessoal, com as horas. Então, geralmente, quem vive no campo, né, se orienta pelo nascer e pelo pôr do sol. Né? Geralmente, dorme mais cedo, quando o sol se põe, né? E acorda muito cedo, quando o sol nasce, certo? Para ir trabalhar, né? Ter o seu dia de trabalho nas lavouras, né? No plantio. Quando os trabalhadores eles vão para a fábrica, pessoal, né? Eles saem do campo lá por conta dos cercamentos e acabam tendo que ir para as cidades trabalhar na fábrica funciona totalmente diferente. Por quê? Porque agora eles têm um horário a cumprir. Ele tem um horário para chegar na empresa, ele tem um horário para pausar o seu trabalho, para o seu lanche, para o seu almoço, ele tem um horário para retornar esse trabalho, ele tem um horário para finalizar o seu trabalho, certo? Então as pessoas elas vão ter que se guiar mais pelo tempo, vão ter que estar mais atentas ao tempo, diferente do que acontecia antes. Então por isso que a gente disse que a Revolução Industrial ela promoveu uma mudança na visão de tempo. Porque as pessoas agora têm que cronometrar todas as suas atividades. Quer um exemplo? É o que está acontecendo agora. Por exemplo, antes dessa pandemia, antes desse isolamento, o que era que acontecia com vocês? Vocês tinham um horário correto para acordar, tinham um horário correto para tomar o banho, para tomar o café, para poder ir à escola, chegar à escola a tempo. Vocês tinham o horário correto da pausa de vocês para o lanche, né, para o intervalo. Vocês tinham um horário correto para retorno da sala para a sala, vocês tinham um horário correto para finalizar a aula. Do mesmo jeito acontecia à tarde, né? Vocês tinham um horário para fazer as atividades de vocês. Então, vocês tinham que se controlar com base no tempo. O que é que aconteceu agora, nesse período de isolamento? Mudou totalmente, né? Talvez a grande maioria esteja acordando um pouco mais tarde, né? Ou muito mais tarde, não sei. Mas provavelmente a grande maioria não está acordando no horário que acordava quando ia para a escola, certo? Então, isso é a mudança na visão de tempo. As pessoas passaram a ter agora uma obrigação diferente que a fábrica exigia. A fábrica exigia que o trabalhador tivesse aquele horário para cumprir aquela obrigação. Então, ele tinha que estar aquele horário para cumprir aquela obrigação. Isso vai fazer com que surja os bairros operários. E geralmente são bairros que vão surgir ao redor das fábricas. Por quê? Porque como as pessoas não tinham o costume de se orientar pelas horas,
né, de ter essa vida regrada, esse horário regrado, morando próximo às fábricas, ficava mais fácil você, além de ter acesso ao seu local de trabalho, você ouvir, né, que geralmente as fábricas tinham aquelas sirenes, né, que tocavam sempre anunciando o horário que cada trabalhador tinha que fazer, né? Geralmente a sirene para entrar, a sirene para pausa para o lanche, para o descanso, a sirene para o fim do trabalho, certo? Quem é do Crato aí e mora, quem aí mora no seminário, né, o próximo ali da Grendene, né, vai ver que algumas fábricas ainda tem isso, né? Geralmente dá um horário específico, toca lá a sirene da Grendene. Então isso era um costume que vem desde a Revolução Industrial. Essa sirene era para orientar os trabalhadores o horário de fazer cada atividade, de chegar, de sair, de pausar, certo? Então há uma mudança na estrutura da cidade, na mudança na visão de tempo, as pessoas vão morar nesses bairros fabris, né, os bairros que surgem ao redor da cidade, e como é a situação dos trabalhadores nas fábricas, como é o cotidiano operário. Pessoal, é muito difícil, tá, a vida dos operários, dos trabalhadores. Por quê? Era uma rotina muito exaustiva, né? Eles trabalhavam bastante, né? Chegavam a jornadas de trabalho aí de mais de 12 horas, chegava a 12, 14, tinha casos que chegava até as 16 horas de trabalho, tá? Imagina aí, o dia tem 24 horas, 16 horas eles passavam trabalhando, 14 horas, 12 horas eles passavam trabalhando, certo? Então sobrava uma pequena parte para o descanso em casa e para o lazer, que era quase nulo, né? Sobrava pouco tempo por conta da exaustiva jornada de trabalho. Dentro da fábrica, pessoal, as primeiras fábricas que começam a surgir nessa revolução industrial eram em condições precárias, né? Não tinha a condição de higiene adequada, geralmente era um local abafado, além de abafado, úmido, né? Tinha a questão do mau cheiro, pouca iluminação, né? As primeiras fábricas que surgem, elas surgem em espécie de galpões, certo? Onde as janelas vão ser lá no topo do galpão, para só uma janelinha para entrar um pouco de iluminação para clarear ali a fábrica, certo? Isso também era uma forma de evitar que o trabalhador ele perdesse sua atenção com o que passava, com o que acontecia lá fora, certo? Então, o dia a dia na fábrica, para o operário, para o trabalhador, ele era muito cansativo, ele era muito exaustivo. Eles trabalhavam demais, certo? E com a estrutura que era oferecida para esses trabalhadores era uma estrutura precária. Tá? Não tinha uma condição de higiene adequada, não tinha a questão da segurança do trabalho. Tá? Muitos dos operários, né, que eles perdiam parte do corpo, um dedo, da mão, tá? Manuseando as máquinas. Vocês têm que ter em mente que a máquina era algo novo, estava sendo inserida agora na indústria. Então o trabalhador ele estava aprendendo a lidar com aquilo. Então era muito comum os acidentes de trabalho. O cara perdeu um dedo, o cara perdeu uma parte da mão, numa engrenagem, porque não tinha ainda a habilidade para manusear aquilo. Os castigos, pessoal, as punições eram rígidas também quando os trabalhadores eles cometiam algum tipo de erro, algum tipo de equívoco, certo? Outra coisa, não tinha como hoje os direitos trabalhistas, né? Hoje o trabalhador, quando ele tem lá a sua carteira assinada, ele tem uma série de direitos, 13º salário, férias remunerada, certo? Uma contribuição para, no fim do seu trabalho, ele poder se aposentar. Nessa época do início da Revolução Industrial, isso não existia. O trabalhador, a jornada de trabalho, além de ser extensa ao longo do dia, era de domingo a domingo. Eram 7 dias por semana trabalhando direto. Não tinha essa opção de um descanso, um dia de descanso durante a semana. Então, para resumir essa parte, os operários eles eram explorados. A mão de obra operária era explorada. É aquela ideia da necessidade, né? Eles precisavam se sustentar. Então, a única coisa que eles tinham era a força de trabalho. O burguês, que era dono do dinheiro, que era dono do capital, da empresa, da indústria, tinha as máquinas, ele se aproveitava disso, pagava um baixo salário, esse é outro detalhe, tá? Geralmente os salários eram muito baixos. O que era que acontecia? Por conta desse salário ser baixo,
muitas vezes as famílias inteiras tinham que ir para as fábricas, trabalhar nas fábricas. Então era comum estar o pai, o marido, a mulher e os filhos trabalhando nas fábricas. Né? Se o salário do homem era baixo, né, o salário da mulher era mais baixo ainda. Se o salário da mulher era baixo, muito mais baixo que o do homem, o salário das crianças era muito mais baixo que o da mulher. Certo? Então tinha fábrica, por exemplo, onde você só conseguia ver crianças trabalhando. Porque os patrões eles preferiam, em algumas situações, contratar as crianças para fazer algum serviço, porque a mão de obra é ainda mais barata. E com isso, pagando pouco, o burguês ele vai lucrar ainda mais. Certo? Então, o trabalho infantil, nesse período, era comum. Principalmente, obviamente, das crianças pobres que tinham que trabalhar para poder complementar a renda da família. Então, no período da Revolução Industrial, as crianças e os adolescentes na idade de vocês, eles estavam dentro das fábricas trabalhando para ajudar no sustento da família. Então, imagina como era ainda mais comum um acidente. Né? Porque a criança, se o adulto, ele muitas vezes se acidentava utilizando uma máquina que era nova, que ele não conseguia, não sabia ainda como manusear, imagino que não poderia acontecer com as crianças, certo? Só que o que é que acontece, pessoal? Essa exploração que acontecia com a mão de obra operária, tá? Isso vai gerar uma revolta nesses operários, certo? Que vão começar aos poucos a se organizar em classe, como uma classe de operários. Para quê? Para poder lutar pelos seus direitos, certo? E aí, aos poucos, esses operários eles vão se unindo, certo? Para poder contestar e brigar por melhorias na condição de trabalho, por melhoria no salário, certo? Melhoria na estrutura das fábricas, para eles poderem trabalhar de uma forma mais organizada. Eles vão lutar por uma diminuição da jornada de trabalho, porque da forma que acontecia, a sociedade ela ficava cada vez mais desigual. Por que desigual? Porque os burgueses eles ficavam cada vez mais ricos, certo? Explorando a mão de obra dos operários, enquanto os operários eles ficavam cada vez mais na pobreza, certo? Por conta de que os salários eram baixos e eles não conseguiam enriquecer na sociedade. E como era, pessoal, essa forma de luta dos operários? Como é que eles faziam para se organizar? Porque era proibido, tá? Muitas vezes, quando eles se organizavam para fazer greves, manifestações, passeatas para lutar pelos seus direitos, eles eram presos, tá? Pela polícia, reprimidos pelo governo. Então, era proibido. Então, o que é que eles faziam? Eles começavam a circular panfletos e jornais clandestinos, tá? Sem ninguém saber quem era o autor daquilo. Então, esses jornais, né, esses panfletos, serviam para eles divulgarem as condições de trabalho, como eles estavam sendo explorados, as insatisfações, certo? Eles chegaram a criar uma Associação Internacional de Trabalhadores, certo? Que era a tentativa de juntar a maior quantidade possível de trabalhadores ao redor de toda a Europa, né, para lutarem em conjunto por melhorias na condição de trabalho. Daí, eles criaram as chamadas trade unions. O que era isso? Eram organizações de classe, né, de trabalhadores que faziam parte do mesmo ramo. Tá? E essa organização de trabalhadores que faziam parte do mesmo ramo, eles chegavam, por exemplo, a pagar uma contribuição financeira para ajudar na confecção desses panfletos, desses jornais, né, na mobilização para poder lutar por direitos. Tá? Esses trade unions depois deram origem ao que a gente conhece hoje por sindicatos, tá? Que são organizações que lutam por direito de uma classe específica. Né? Tem o sindicato dos professores, o sindicato dos metalúrgicos, né? O sindicato de cada área. Então, os trade unions eram uma espécie de sindicato. Então, os trabalhadores de determinada classe, né? Os trabalhadores, os sapateiros, os trade unions daqui trabalhavam na indústria têxtil, certo? Então, eles se organizavam para lutar por melhoria pela classe deles, tá? Então, eles chegavam a dar contribuição financeira para financiar na produção de panfletos, de revistas, na organização de movimento de contestação. Então, essas foram as formas que os trabalhadores encontraram para
lutar por melhorias, certo? E a gente vai ver posteriormente que muitas dessas melhorias elas foram alcançadas, certo? Então espero que vocês tenham compreendido, tá, o tema da aula de hoje. Façam as anotações, resolvam os exercícios e registrem suas dúvidas. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então um abraço e bons estudos.